Santa Casa e você. Apoio. Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Crismed, compromisso com a saúde. APO, assistência personalizada odontológica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje nós recebemos aqui o diretor-presidente da Multimagem, José... Vamos fazer de novo, José. Desculpe. 3, 2, 1. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje a gente recebe aqui o diretor-presidente da Multimagem, José Carlos Clemente. Clemente, muito obrigado pela visita e feliz 2019, você estreando no ano novo aqui, um ano de muito trabalho e muita saúde. Para nós todos, né, para os nossos telespectadores, mas é sempre um prazer muito grande estar aqui com você, viu, Guto? Sempre sai bons papos, né, bons programas, então vamos lá. Você é um médico que quando vem aqui no nosso programa, como você já falou, o programa é sempre muito bem falado, a repercussão é muito positiva. E hoje, Clemente, eu queria falar com você a respeito da importância do exame de imagem para ajudar no diagnóstico, principalmente na prevenção de doenças. No que o exame de imagem facilita o diagnóstico dos médicos? Facilita muito, né? Porque nós tivemos, no passado, o médico fazia basicamente um trabalho com a doença, ou seja, nenhum paciente ia lá como prevenção. Ele ia como doente, daí usava apenas o estetoscópio, basicamente, a mão, né, na percussão, ou a própria inspeção, o olhar para o paciente, a pergunta e tal. Só que ao longo do tempo, com o número de doenças, não é que não existiam, as doenças existiam, mas elas não foram descobertas na época. Então o pessoal achava que tinha meia dúzia de doenças, né? A coisa era tal que existe até certas piadas, né? Aí fala assim, uma criança, o que ela tem? O cara, daqui para cima, catarreira, daqui para baixo, caganeira. Ou seja, é até com uma... folclórico isso, folclórico, né? Ou seja, não é tão complicado tratar. Porque ou é catarro ou é diarreia, mas uma coisa mais ou menos assim, né? E isso acabou prejudicando a medicina preventiva no passado, né? E hoje não, hoje nós temos na imagem, por exemplo, um meio preventivo muito fantástico. Você pega, por exemplo, vale para o homem e para a mulher, mas pega uma mulher primeiro. Câncer de mama. Câncer de mama. Por exemplo. No passado a mulher já chegava com a doença instalada e muitas vezes até num estágio bem avançado. Exatamente. Às vezes até com metástase, né? Que é aquela lesão à distância. Já tinha lesão em outros órgãos e aí não tem muito o que fazer. E principalmente naquela época, porque não tinha quimioterapia, né, de ponta como você tem hoje. A radioterapia também era uma radioterapia muito rudimentar, que queimava a pessoa como um todo. Então você era muito limitado. Hoje não, você marca aí a partir de 35 anos de idade, por exemplo, uma mamografia anual. Então, isso é prevenção. Porque uma vez que você não pode eliminar o câncer, ou seja, eu não consigo fazer algo, seja em termos de alimento, de algum medicamento, para evitar que o câncer se instale. Porque o câncer está ali no DNA daquela pessoa, ele vai em algum momento se manifestar. Exatamente, ou seja, a gente não tem uma causa definida. Como você não tem causa, você não tem como chegar até aquele ponto. Então o câncer, se existir um DNA favorável para aquela pessoa, né? Seja ele de forma genética, seja ele um predisponente a outros fatores que levariam ao câncer, se a pessoa tiver esse DNA, ela vai ter a doença. Ou seja, a finalidade do exame é diagnosticar precocemente. Porque se diagnostica precoce, você faz tratamentos que dá cura completa. Pode ser através da cirurgia só,
né? Às vezes não precisa nem de químio, nem de radioterapia. É a simples cirurgia, um carcinoma in situ, por exemplo, pequenininho, não precisa nem tirar a mama inteira, tira um quadrante só, e a mulher está curada, né? Isso vale para o homem, por exemplo, você pega a próstata, faz a ultrassonografia, os exames são indolores, quer dizer, não é desconfortável para fazer, e o homem faz, por exemplo, a ultrassonografia da próstata, já verifica, porque o esquema é o mesmo da mama, não tem como evitar que a doença se instale, eu tenho como fazer diagnóstico precoce. Então, o ultrassom seria esse elo de ligação juntamente com o PSA e com o toque retal para fazer um diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce, de novo, cura total da doença, né? Tanto é que se nós compararmos a cura, o índice de cura de 50 anos atrás e de hoje, é uma coisa absurda. Hoje o índice de cura, por exemplo, no câncer de próstata, fazendo essa prevenção com exame de imagem, chega a quanto? Ó, se você fizer um diagnóstico precoce, em qualquer faixa etária, vamos dizer, esse índice vai para 98% de cura. É muito alto, né? É alto. E esses dois é o que escapa, é aquele tumor altamente agressivo, que muitas vezes tem um componente genético, o pai teve, o tio paterno, o irmão, né? Esse, em geral, costuma ser um pouco mais agressivo. Ou alguns específicos mesmo não relacionado à genética, à transmissão, essa transmissão genética, que dá, mas você tem 98% de cura. Lá no passado você tinha menos de 20%. Isso que eu ia te perguntar, no comparativo com o passado, 20% só e sem a tecnologia? Isso se precoce ainda, hein? Se pegasse no início. Não, no início, porque senão... E o pior, porque antigamente não se fazia prevenção. Você não tinha o PSA, que era um grande problema. Você tinha o toque retal, mas o toque retal não faz diagnóstico precoce. O toque retal só vai diagnosticar que a doença já está ali até no estágio avançado, em alguns momentos. Em geral, avançado. Por quê? Porque o toque, na verdade, é para medir a consistência da próstata. Porque ela é elástica e quando dá um câncer, ela fica endurecida. Mas ela vai ficar endurecida se ela estiver na próstata inteira. Ou seja, se for um tumorzinho de 1 centímetro, 2 centímetros, ou tiver num cantinho da próstata, o toque não vai adiantar absolutamente nada. Então, né? Então no passado, esse exame era feito, você não tem nada. Não resolvia. E a doença já estava ali. E a doença estava ali. Aí a gente trazendo para o nosso tempo agora, com o exame de imagem, a próstata vai estar em 360 graus ali. Sim. No exame, e aí você tem como detectar aquele pontinho. Aquele ponto em que está a doença instalada. Exatamente. Um outro grande avanço, que não é o melhor ainda, porque já tem projetos novos para substituir o PSA. Já tem? Já tem. Dentro do exame de imagem? Não. Dentro do exame laboratorial. Então o FDA já está analisando isso. Normalmente demora alguns anos para... Mas é um exame que ele é mais específico que o PSA. Porque o PSA é chamado de específico, né? Antígeno prostático específico. Mas na verdade ele não é específico. Uma prostatite, que é inflamatória, ela aumenta o PSA. Se você andar a cavalo, de bicicleta, andar muito... Isso mascara um possível diagnóstico. Você vai ter um PSA aumentado. Até o exercício físico, coisa que não se fala habitualmente, não o leve, mas o exercício físico acentuado, se você fizer um PSA depois de um exercício forte e fizer um em repouso depois de 3 dias, vai cair o índice. Então, por isso que quando é pedido esse tipo de exame, tem uma recomendação de não praticar esporte, não andar de bicicleta, não andar de moto, não andar a cavalo, que isso pode, digamos assim... Ele vai aumentar o PSA. Prejudicar na hora de se fazer o diagnóstico. E a própria relação sexual, um dia antes, vai dar um aumento no PSA. Porque a próstata trabalhou. Então, quer dizer, a gente tem que estar com esse conceito na mão, porque senão, às vezes você tem... Eu já fiz esse teste em mim mesmo. Não existe... Não, ele fala que você não pode andar a cavalo, bicicleta, relação sexual, mas ninguém fala de exercício físico. Nem livro fala. Então você... Eu fiz esse teste comigo mesmo. Eu falei, cara, não é possível. Eu fiz um exame e eu faço exercício todo dia. Aí tinha dado
um índice lá 3,6, que para mim era normal para minha idade e tal. Eu falei, não, porra, mas não dá, o outro estava 3,1, 3,2, ele faz 6 meses, aumentou 0,4 em 6 meses, isso podia ser uma patologia, até um câncer. Você já ligou a luzinha amarela ali. Em geral, quando aumenta no período de um ano mais que 0,7, ele acaba sendo suspeito de que você pode ter um câncer ali. Podia ser uma prostatite? Podia, mas pode ser um câncer. Então, pô, aumentou 0,4 em 6 meses, eu falei, pô, seria 0,8 em um ano. Então é um risco. Preocupa. Deixa eu fazer um teste. Fiquei 4 dias sem fazer exercício, fui lá, 3,2, no mesmo lugar. Falei, não, mas é porque você foi no outro lugar, por isso que deu. Não, no mesmo lugar. Você tomou cuidado de fazer exatamente no mesmo lugar, na mesma unidade, ou seja, aí veio para 3,2. Quer dizer, aí eu fiquei com esse conceito, mas vacilei em outras vezes, deu aumentado, deixa eu fazer de novo. Em repouso. Em repouso. Sem fazer o exercício. Sempre caiu. Então, isso é uma realidade hoje. Uma realidade. E eu aconselho, porque o laboratório normalmente não fala isso, ele fala, ó, 24 a 48 horas sem relação sexual, andou a cavalo, andou de bicicleta. Moto também? Moto, fez toque retal antes, faz uma semana de toque retal, fez biópsia prévia, tudo isso dá alteração. Mas eu não sabia. Enfim, tem um teste novo que vai substituir esse, porque ele não é específico, né? Mas ele é muito bom. E antigamente, como é que a gente tratava isso? O próprio urologista fazia isso, porque a gente não tinha noção. Até 4 era normal, abaixo de 4 era patológico. Hoje, os urologistas trabalham de uma forma diferente. O 4 é o corte, é o padrão. Mas se você aumentar de um exame para o outro muito rapidamente, mesmo estando abaixo de 4, pode ser um câncer. Por exemplo, você tem um PSA hoje de 0,5. Fez no ano seguinte, deu 1,5. Aumentou 1. 1,5 está bem abaixo de 4, mas isso já é indicativo de câncer. O papo está muito bom, mas o Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalinho, a gente já volta em instantes. Pasteur Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o médico José Carlos Clemente, diretor-presidente da Multimagem. Clemente, continuando nesse nosso papo sobre a importância do exame de imagem na prevenção e detecção de doenças, a gente falou do câncer de mama e do câncer de próstata. Você teria um outro exemplo para a gente conversar a respeito da importância da prevenção e em que o exame de imagem ajuda o médico a fazer um diagnóstico mais seguro? Ah, certamente. Por exemplo, ultrassonografia pélvica na mulher, né? É fundamental, porque você pega... Eu tenho um caso, por exemplo, que aconteceu ontem. Uma mulher assintomática, uma médica assintomática, que foi lá fazer um exame meio que sem compromisso. Rotina, e daí está com uma neoplasia endometrial, no endométrio. Totalmente assintomática. Quer dizer, né? Não estava tendo nenhum tipo nada, de... Não tinha nada, nem sangramento tinha. Aí você vê lá um tumor, certamente ela vai ter cura, porque não é uma coisa grande, mas você vê que é uma área altamente suspeita. Então já ia hoje programar os exames complementares para fazer a cirurgia. Ou seja, se ela não faz essa prevenção, provavelmente ela ia pegar esse tumor numa fase avançada e talvez não tivesse mais a chance de cura. Então, um simples ultrassom pélvico transvaginal. No exame clínico isso não seria detectado, o médico não conseguiria detectar esse... Não conseguiria. Ele poderia fazer o toque, o toque vaginal. Normalmente você faz o toque vaginal, se pega por cima aqui, pega o útero, ele palpa para ver ovários. Não é uma coisa que dá vamos dizer assim, uma acuidade muito grande, mas é suficiente para você detectar algumas patologias. Mas nesse caso específico não, porque ele fica dentro do útero. E com a mão, com o toque, ele vai pegar mais ou menos o formato externo do útero, eventualmente do ovário e tal. Não faria esse diagnóstico. Eu estou falando, aconteceu ontem, mas isso é todo dia, né? Então, a ultrassonografia pélvica, e ela vai detectar o tumor de ovário, por exemplo, que às vezes é sintomático. Também é tumor de ovário. Então, é uma coisa muito importante. E normalmente, quando faz isso aí, às vezes o médico pede um do abdômen inteiro. E não é infrequente, seja no homem, seja na mulher, você verificar outras coisas. Eu me lembro, quer dizer, eu peguei dezenas de casos, mas um caso, por sinal, num pai de uma médica, ele foi fazer um exame para ver fígado, estava com uma dor aqui e tal, estava pensando em cálculo de vesícula. E eu sempre fui meio curioso, porque você para pegar o transdutor, passar daqui para cá é 10 segundos. Como eu estou aqui embaixo, levantar o transdutor, é 10, 15 segundos que você perde. Já que você está ali, vamos dar uma olhada geral, né? Eu sempre fiz isso na minha rotina Você sempre teve essa iniciativa? Sempre. E aí eu estou aqui fazendo o exame dele, eu olhei o rim direito, porque está do lado da vesícula e do fígado e tal. Por que não olhar o pâncreas e o rim esquerdo? Aí tem o baço. Tudo isso você faz em segundos, Guto. Claro, o exame, isso eu estou falando como triagem. Uhum. Depois do exame em si, você vai gastar um tempo. Específico, lógico. E eu passo para cá, vejo uma bola no rim esquerdo, no polo superior do rim esquerdo. Aí eu vou estudar esse rim. Ou seja, não está no meu pedido médico, mas não é por isso que eu não vou contemplar esse paciente por causa disso. Isso eu sempre respeitei. Se você me escolheu, você me deu um voto de confiança. Não posso trair. Então vou fazer o melhor aqui. Fazer o melhor que eu sei. Aí eu olhei, era uma neoplasia, um adenocarcinoma renal. E já estava num estado... Ele era grande, mas ele foi operado e morreu 17 anos depois, isso
há muito tempo, morreu 17 anos depois de outra coisa que não o tumor renal. Se você não tivesse tido essa iniciativa de verificar esse outro lado? Certamente esse cara ia morrer 3, 4 anos depois, ele ia morrer. Porque aonde ele estava acusando a dor, não tinha nada. Porque isso era um reflexo desse problema. Não, a dor dele era só do lado direito. Mas era um reflexo desse problema que ele já tinha ou não? Não era. Era uma dor? Provavelmente devia ter alguma discinesia biliar e tal. Ele não tinha cálculo, mas acabou que tinha esse tumor. Outras vezes, você tem cara assintomático, está fazendo um pélvico, sobe e vê cálculo biliar, cálculo na vesícula, ou o pólipo na vesícula. O pólipo, muitas vezes, ele pode ser benigno, mas ele pode ser maligno. Ou ele pode malignizar. Então, você viu um ou mais pólipos, você já vai avisar, opa, tem um ou mais pólipos na vesícula. Certamente o cirurgião vai falar, melhor tirar a vesícula do que correr o risco, por exemplo, de deixar isso virar um tumor. Ou seja, isso é prevenção. Né? Então, os exames de ultrassonografia, hoje, como rotina, são fundamentais para a mulher, para o homem, para a criança, tudo no sentido de diagnóstico precoce. Não custa nada, uma vez por ano, tudo. Eu sei que às vezes o convênio reclama. Não é uma ideia inteligente. Isso não é gasto. Isso é investimento. Era o que eu ia te perguntar. Será que o convênio não reclamaria se essas doenças evoluíssem lá na frente para um câncer, que aí demanda de um tratamento muito mais custoso e que o plano vai ter de pagar do que fazer essa prevenção? Certamente. Você pega, por exemplo, o americano pensa dessa forma. Né? Não falando americano porque é onde eu conheço, mas isso vale para o europeu, para o asiático, tal. Ele pensa assim, epa, vamos fazer como prevenção. Porque você pega mesmo um cara que tem um tumor renal, por exemplo. Se ele não for tratado, depois ele vai pagar pela cirurgia, pela UTI, pela químio, pela rádio. Eventualmente numa hospedagem no hospital, que ele tiver que fazer alguma outra intervenção, o custo vai lá para a estratosfera. Dá para fazer bilhões de exames preventivos antes. Prevenção ainda é o melhor negócio. E o exame de ultrassonografia é perfeito para isso. Da mesma forma, você tem uma lesão mamária, por exemplo. Fala, ela é benigna, tudo, ou ela é duvidosa. Faz uma ressonância magnética. A ressonância é fantástica para isso. Ela demonstra com uma cuidade diagnóstica impressionante. Ela vai te dar 100% o quadro. Eu não diria que é 100, mas é próximo disso, se é um tumor maligno ou não. Ou seja, quanto tempo você ganha. Né? E é diferente fazer uma cirurgia onde eu vou tirar um quadrante, eu vou gastar muito pouco dinheiro, do que se eu tirar a mama inteira, recuperação, fisioterapia. A cirurgia é mais cara, é mais demorada, medicamento, quimioterapia, radioterapia. E o psicológico do paciente. E o psicológico, também, né? A reconstrução mamária, né? Que acaba tendo que ser feita. Então, tudo isso é custo. Se você pôr na ponta do lápis, você gastou lá 500 mil reais. Em alguns casos. Daria para fazer exame do plano inteiro, vai. Com um procedimento só. Com um paciente. Então, é importante ter a consciência do americano que ele não faz nada por acaso. Assim, não, nem que falar, não, mas eles têm muito dinheiro. É o contrário. Eles são extremamente cautelosos para gastar dinheiro. Então, quando gasta é porque já fez o cruzamento de informação. E se ele está fazendo isso é porque lá na frente ele vai gastar muito mais. Por isso que ele está investindo na prevenção. Sim. Você pega um exemplo que eu não sei se eu já falei aqui em algum programa, mas que é um exemplo clássico que o americano faz. Uma época estava sendo questionado lá que estava gastando muito dinheiro em estradas. Aí o pessoal do MIT fez um trabalho e verificou que a maioria das pessoas que morriam tinha entre 24 e 42 anos de idade. Os que morriam nessas estradas. Aí o cara fez a conta, ele gastaria 8 vezes mais, 8 vezes mais cuidando desse cara depois do que fazendo o conserto das estradas, ou melhorando as estradas. Por quê? Porque você vai ter que cuidar desse cara no hospital. Esse cara vai deixar de produzir bens e serviços,
Ele vai deixar de pagar imposto de renda para o fisco americano. Olha onde os caras vão. Vai deixar de consumir. Vai deixar de consumir. Não gera receita, não gera imposto. Então é muito melhor consertar a estrada. Então o americano é fantástico. Ele cruza a informação e ele não peca por excesso, não. E eles adoram estatística justamente por isso, né? Comparação de números, custo-benefício, investir em prevenção, né? A gente aqui já deu um pouquinho do caminho por isso que eles são o que são, né? A gente não fala porque a gente gosta de... Porque realmente é a prova de que eles trabalham da forma correta. Clemente, o programa quando você vem é sempre... A gente podia... Muito curto, né? Curto. A gente precisava investir aqui mais uma hora para a gente poder continuar falando, mas você voltará com certeza. Eu queria te agradecer mais uma vez. Feliz Ano Novo, com promoção à saúde na prevenção de doenças. Eu que agradeço, Guto, a você, a toda a sua equipe, a você, telespectador. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Santa Casa e você, fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio: Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Crismed, compromisso com a saúde. APO, assistência personalizada odontológica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser.